Ano novo e uma série de medidas adotadas pela política econômica do governo através do Ministério da Fazenda. O Joaquim Levy veio com as questões lá de Washington e aplicou a planilha que vai interferir diretamente nas relações de consumo, de renda e de retração, infelizmente, da economia. O governo adota uma forma de buscar receitas para poder resolver os seus problemas de caixa, os seus problemas fiscais, sem ter anunciado medidas que possam mostrar sinalização para o mercado que ele, governo, também está disposto efetivamente a fazer a sua parte. E essa conta, de uma forma geral, sobre vários segmentos da economia, coloca um sinal mais do que alerta sobre a questão da cidade, do país, do Estado, e sobre as nossas relações em 2015. Nós conversamos com o economista Carlos Setti, nosso convidado, no final de 2014, para avaliar o nosso risco e a nossa decepção ou aflição em relação ao ano de 2015. E essas medidas estão agora postas com o início do novo governo, do novo mandato da presidente Dilma Rousseff, com um cenário, infelizmente, bastante negativo sobre a nossa economia. Carlos, não vamos conversar sobre cenários positivos aqui, infelizmente. Lamentavelmente, o momento não propõe isso. Né? Nós falamos sobre a questão da conta. Eu vou falar primeiro de uma questão de sentimento. As pessoas no dia a dia, o consumidor, o trabalhador, o industriário, o empresário, com exceção daqueles que estão lidando com essas realidades financeiras de forma mais estratégica de planejamento, a impressão que dá é que todo mundo está vendo que a temperatura está subindo, mas ainda não se deu conta. Eu vou citar apenas um dado. O número de passaportes bateu recorde aqui em Bauru e em outras cidades de porte médio, aqui na Receita e na Polícia Federal para emissão. E as relações de consumo, o carnaval, vem aí. Não é um momento de festa? Não é um momento de festa. Provavelmente, quando passar esses meses, você vai ter uma ressaca muito grande. Porque bebeu demais, né? Então é por isso que vai ter a questão da ressaca econômica. O que agrava essa questão, a meu ver, é as medidas recentes do governo novo já, a principal delas o aumento da taxa de juros, porque quando você aumenta juros na economia, e é uma medida ortodoxa, profundamente monetarista, na linha do ministro da Fazenda, que para segurar a demanda, como se a inflação brasileira fosse provocada pela demanda. A inflação brasileira é provocada por custos. Né? A hora que o dólar sobe, sobe tudo. A hora que aumenta o combustível, sobe todos os fretes de entrega de todas as mercadorias do Brasil inteiro. Então nós temos um diagnóstico errado de que a inflação vem da demanda, por isso subiu os juros. A inflação vem de custo. Em segundo lugar, com essa medida de subida da taxa de juros, eu acho que ele agrava essa questão que você colocou no início e compromete ainda mais o crescimento econômico do país em 2015. Se houver crescimento econômico, haverá uma certa tranquilidade na geração de emprego. Haverá uma garantia de que o empresário vai investir em máquinas, equipamentos para poder atender o aumento de demanda. Se não houver crescimento, não há como você correr riscos, né? Porque o capital ele tem que voltar para você poder continuar investindo a vida toda. Se o capital, o retorno não volta, ninguém vai arriscar novamente a colocar por conta das promessas de governo. Então eu vejo um quadro complicado com essa questão do aumento da taxa de juros, comprometendo inclusive a meta que o ministro Levy coloca de superávit primário de 1,2. Para os nossos telespectadores, a superávit primário quanto que vai sobrar quando eu pego a receita dos governos, né, a receita pública, menos a despesa pública, quanto que vai sobrar para pagar os juros da dívida brasileira. Então, se eu aumento a taxa de juros, eu aumento, na verdade, a despesa de juros da dívida. Esse contrassenso que eu ia querer repassar para as pessoas do ponto de vista até de cartilha, do beabá, da dinâmica, de quem não mexe com a economia. Você aumenta a taxa de juros, você aumenta a conta a pagar. De todo mundo. Aí eu falo que vou economizar mais em relação às minhas despesas para pagar, mas eu mesmo aumentei minha conta. De todo mundo. É um contrassenso na medida. E a relação sempre olha, eu teria que economizar porque a participação da dívida em relação ao produto nacional bruto é muito grande. Eu quero diminuir essa participação para que as pessoas voltem a acreditar no país e o país
volte a ter investidores, inclusive para não perder o grau de investimento, que é um risco que o Brasil passa a ocorrer, que a gente viu antes de ontem aí da Rússia. A Rússia foi rebaixada a dívida dela, porque ela deixou extrapolar exatamente a relação dívida-PIB. Sim. Então, sem falar um economês, mas na verdade é o seguinte, quando eu aumento os juros, eu aumento a minha despesa de juros da dívida, eu inibo qualquer outro investimento, portanto eu também trabalho na direção oposta de diminuir o meu crescimento. Então, provavelmente no final deste ano, nós teremos uma relação dívida-PIB pior do que começamos, por conta dessas duas variáveis. Só para saber a questão da relação dívida-PIB, o último dado, 63%, né, era essa relação. E para o mercado externo, para quem não acompanha, os investidores, enfim, nessa questão já repetida do mundo globalizado, mas para as pessoas entenderem, você tem uma série de mecanismos de vetores de investimentos e atração de capitais que o cara sai fora. Sai fora. E para negócios internacionais isso é medido, por isso que aconteceu com a Rússia agora frequentemente. Exatamente. E essa é uma questão, além, a meu ver, também da taxa de juros alta, ela proporciona inflação. Imagina uma pessoa que virou o ano aí usando o limite de cheque especial. Nós vimos na mídia aí quanto que já aumentou o volume anual, o percentual anual de cheque especial já em 2015, por conta do último aumento da taxa Selic. Tudo isso onera a vida das pessoas. A empresa que precisa emprestar capital de giro, que capital de giro é para tocar a vida do dia a dia, comprar matéria-prima, pagar folha, pagar conta de energia, pagar transportes, ela está mais caro, quer dizer, como é que ela vai conseguir repassar isso no seu preço se a renda caiu? Para o empresário, você que faz conta no setor industrial, essa conta fica ainda mais complicada, porque ele tem cada vez menos margem para poder fazer a negociação na hora de compor o preço dele, de repassar. E quando ele não tem margem, ele não investe em treinamento do trabalhador, porque não tem recurso, ele não consegue pagar salários melhores, ele não consegue proporcionar benefícios do tipo plano de saúde, etc., porque não sobra lucratividade, muito menos investir em máquinas, que é o que alavanca o crescimento de uma produção e gera emprego novo, gera impostos para o município e gera emprego. E realimenta a roda. Realimenta a roda. Então, a meu ver, essas medidas, Nelson, que foram tomadas, elas não estão realimentando a roda. Elas estão quebrando um ciclo provavelmente virtuoso. Carlos, pegando o dado do cheque especial que você comentou, veio uma dúvida que me fizeram ontem. Se há uma relação, embora não seja efetivamente automática, mas para explicar, se a taxa Selic aumentou 0,50, né, passou para nesse patamar que está agora, o juros do cheque especial que você comentou, o ano passado, na melhor taxa, foi 139%, que já é um absurdo. Considerando o que tem no mundo. Eu vi o último dado, a gente está perdendo só para Madagascar, um grande título de cobrança de maior taxa de juros de cheque especial no sistema financeiro nacional, com os spreads bancários e os balanços dos bancos mostrando esses resultados astronômicos. Já chegou a 200% já no início de 2015. Para você ver. O cara não conseguiu entender, para a gente explicar um pouquinho isso, a relação entre a taxa Selic e por que saiu de 189 para 200, astronômico. Assim. Por isso. Então, agora você imagina assim, quem já está no limite do cheque, que não é a bem da verdade, a realidade mostra que quem entrou no limite de cheque, ele tem uma dificuldade muito grande de sair, porque ele não consegue, às vezes, segurar suas despesas, o salário que ele ganha em função do custo de vida começa a sobrar cada vez menos, ele não consegue, ele até enxerga que ele precisa sair do cheque e não consegue. Então você imagina a bola de neve que está para essa pessoa que veio de 2014 e está no cheque especial, e que do dia para a noite subiu de 130 para 200. Agora, para aproveitar e dar uma dica básica para essa pessoa, o cheque especial a rigor não é para ficar no máximo alguns dias, se puder. Mas eu não consigo. Se vira, corta as suas contas. Isso mesmo. É para entrar. Quem fica mais de uma semana, dançou. Dançou. Tem gente que fica meses e meses, não consegue sair. É um pouco da realidade que às vezes eu vivo, né? Então por isso que eu estou analisando uma realidade. Idem cartão de crédito, aliás. Cartão de crédito, porque o cartão de crédito engana muito, por falta de, primeiro que ele é um dinheiro à vista que você tem de poder usar a qualquer momento, e segundo, muita gente que não é bem informada, geralmente a classe mais simples, que não tem
uma educação econômica, não tiveram oportunidade para isso, ele paga apenas aquela parcela do cheque. Ele mal esquece que ele está financiando a juros altíssimos a diferença. E aí ele também não sai mais. Gente, pelo amor de Deus, se o cara te empresta dinheiro antecipado para você comprar no cartão em parcelas, é evidente que ele vai te cobrar um juro gigantesco depois. Não tem dúvida. O dinheiro é dele, vai cobrar caro. Isso mesmo. Do ponto de vista dessa relação econômica, aí o governo adotou outras medidas juntas. Eu vou citando algumas aqui para ver o efeito e a gente ir realimentando a roda para ver por que o formato, a fórmula do Ministério da Fazenda e da Economia não ajuda para esse cenário que a gente tinha falado em 2014. Corte nos pagamentos de pensões e ampliação das regras que mexe também com o seguro-desemprego. São os setores, especificamente o seguro-desemprego, imaginando esse cenário ruim permanente, que mais vai precisar nesse momento por falta de menor vagas no mercado? Com certeza, sim. Nesse momento, em particular o primeiro semestre de 2015, está se configurando como um semestre difícil, portanto, certamente demissões. Então, nesse momento que o trabalhador precisaria desse auxílio-desemprego, né? A questão da mudança do prazo, que ainda precisa ser votado no Congresso. Sim. Pode ser que não passe esse prazo de 18 meses para o primeiro pedido, de 12 para o segundo e de 6 para o terceiro. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Mas provavelmente eu acho que eles esticam o prazo. Talvez até, são 18, mas 12 para o primeiro seguro, é possível que aconteça. Porque também, Nelson, a bem da verdade, nós temos que relatar uma situação. Havia, na verdade, um ciclo vicioso nessa questão do seguro-desemprego. Eu ia comentar sobre isso. Você sabe que eu sou diretor de empresas. Por várias razões, às vezes a gente tem uma política saudável de gestão de pessoas, de retenção de talentos. Né? Que quando você forma, você quer reter o talento, você não quer perder. Mas havia uma pressão muito grande de uma grande parcela de trabalhadores, não vou dizer para você de todos, que o cara forçava a sair, porque depois que ele saísse do emprego, ele tinha mais garantido 6 meses. A regra atual facilita, eu vou usar uma expressão bastante chula aqui, mas facilita aquele que tem intenção de vagabundagem. Não tenha dúvida, a palavra é essa, eu acho que você está razão. Existem grandes e nobres exceções dentro dos trabalhadores brasileiros, mas tem aquele cara que não é cabeça boa. E aí o governo tem que fazer o seu papel de regular, independentemente da defesa ou não dessa medida. Sim. Então, eu vi um dado essa semana também na mídia, que há 10 anos atrás, então ainda já estava no governo do PT atual, gastava-se com seguro-desemprego algo como 18 bilhões de reais. Hoje, 2014, gastou 54. Quando havia um contrassenso, porque o gráfico do desemprego caía todo mês, ou seja, não aumentava o desemprego no Brasil, diminuía, mas aumentava o do seguro-desemprego. Aí que o pessoal, já na gestão anterior da Dilma, já perceberam que havia alguma coisa que não fechava a conta. Aí vou fazer um raciocínio provocativo de planejamento e tempo e gestão. Se o seguro-desemprego tem, ao contrário dos países desenvolvidos, prazos mais longos lá fora, para essa relação de proteção do mercado, para o cara se recolocar no mercado. No momento em que as vagas não vão aparecer, o governo deu uma olhadinha na conta, né? Está gastando um monte para manter esse pessoal inativo. Nos programas assistenciais como Bolsa Família, que não pode nem falar que é trauma mexer com isso, os países lá de fora também perguntam se não era o caso do Brasil pensar nisso, já que está consolidado, por exemplo, os programas assistencialistas, de prazo também, com um outro mecanismo, de requalificação de mercado, enfim, oportunidade. Eu penso que isso é uma medida correta, porque o Bolsa Família nasceu com a proposta de você transferência de renda direta, por um tempo, né? Porque de fato... O problema é ser permanente, né? Então, por exemplo, você não consegue dar educação para uma pessoa de barriga vazia, a meu ver. Então, primeiro se tentou resolver o problema realmente da fome básica, mas como a cultura brasileira é essa cultura perdulária, o que aconteceu? Deveria mesmo, Nelson, como você falou, ter um prazo. Vou te dar exemplo, 5 anos. Mas você tem que estar num outro nível, você tem que ter estudado, você tem que ter uma profissão, você já tem que ter carteira assinada. Mas isso virou, assim como o seguro-desemprego, um mecanismo vicioso. Virou sombra também. Virou sombra também. Esse é o erro. Então o erro não está, a meu ver,
uma opinião particular, no programa Bolsa Família, mas como ele está hoje. Ele nasceu com a ideia de eu dar uma sustentação para o cara pular e crescer na vida. É como o microempresário. Né? O microempresário, o empresário individual, que tem o Simples, nasceu o Simples como uma proposta para o cara depois ficar uma empresa normal e não a vida toda. Meio parecido, uma analogia com Bolsa Família. Então, acho que deveria manter Bolsa Família, mas tem que ter uma correção da proposta. Senão a gente vai virar assistencialista a vida inteira. Pegando um outro dado aqui das medidas que foram anunciadas, aliás, uma medida que foi adotada pela presidente. A presidente vetou a reposição da tabela do imposto de renda, 6,5%, que já vinha no acúmulo de defasagem do governo. Isso significa a classe média, em linhas gerais, pagando a conta de forma muito maior. Esse formato do Joaquim Levy, ele poderia ser correto dizer que ele está tentando dividir a conta do pacote fiscal que ele pretende fazer nas classes A e B, sem mexer com os outros segmentos? Com certeza. Eu penso isso também, se vê a questão dos impostos, né, que eles estão querendo mexer em relação a profissionais liberais. Sim. Eu penso que é muito por aí. Eu acho que tem que ter um senso de justiça econômica melhor, né? Por exemplo, escuto ver, e todos nós, aumento de impostos, mas não escuto ver o governo falar: eu estou reduzindo 5 ministérios, que não precisa ter 39, sim, e com isso eu vou reduzir a despesa de tanto. Porque todo aquele pagamento lá de Brasília é por conta dos impostos que as pessoas... Então eles preferem aumentar os impostos, portanto, eles vão tirar a renda da economia. Eles estão tirando renda, né, que vai diminuir o consumo e diminuir o crescimento econômico. Então, com certeza, o problema que ele poderia resolver das classes mais humildes, que depende sim de trabalho de carteira assinada, por questão de proteção social e tal, ele vai criar um problema maior, porque se ele não incentivar o crescimento econômico, não tem como gerar emprego. Então, ao fazer isso, ao aumentar impostos, ele transfere a renda do particular para o governo, que é incompetente em administrar o recurso. Agora, ao invés de trabalhar, Nelson, a redução de despesa dele, governo. Além de não anunciar efetivamente a redução de despesa, você comentou que só para dar um efeito de mídias, lançou 22 bilhões, o Barbosa com o Levy não apontaram, e cabe a eles apontar onde vão executar esses cortes. Todas essas outras medidas consequentes que a gente está comentando aqui, elas têm efeito sobre não realimentar a roda, usando a simbologia que a gente já iniciou. Isso. Então, vou acrescentar mais a CID, sobre os combustíveis. Para quem não se lembra, você ia, na hora que você vai abastecer seu carro, você tem uma cobrança de uma contribuição, está embutida, isso também está no pacote. Isso tem um efeito sobre a questão dos custos gigantesco em todos os setores. Sim, o custo do frete. Em primeiro lugar, o custo dos fretes no Brasil inteiro. E frete, pelo modelo de transporte brasileiro, somos todos eles modelo rodoviário. Né? A gente não tem trens, não tem navios, não tem fluvial, com poucas exceções. Então, esse modelo que é rodoviário vai ter um repasse imediato. Então, no pacote de arroz, que é a classe mais humilde, eu, você, mas a classe mais humilde, onde pesa mais a inflação, vai comprar, vai ter um aumento, por causa do aumento do frete. Então, no quilo de carne. E assim também o profissional liberal. Pega, por exemplo, o representante comercial, que é um cara que precisa do carro para poder rodar trecho e poder vender, né? Se aumentou o CID em cima, ele vai ter um custo de abastecimento do seu tanque de gasolina ou de álcool muito maior. Então o custo dele é muito maior para a mesma atividade que ele desenvolveu em 2014. Tudo isso são medidas que vão inflacionar, né, e vão cada vez menos sobrar renda para as pessoas consumirem. De novo, para reforçar, e a meta do governo era segurar a inflação. Segurar a inflação. Então você vê, há um contrassenso. Os analistas, até da semana passada, o Boletim Focus, que é do Banco Central, portanto, então é uma opinião oficial do governo, a perspectiva de inflação em 2015 no índice oficial vai passar de 7. Eles falaram em 7,15 a previsão. Então, quer dizer, oficialmente o governo falou que terminou com 6,45, vocês já estão falando em janeiro que é 7,15, vamos ter uma inflação esse ano maior do que tivemos no ano passado. Então, Nelson,
isso que você falou. Do jeito que ele está fazendo, se uma das propostas era conter a inflação, as medidas tomadas ao menos esse mês são medidas que vão impactar no crescimento da inflação. Só para citar os outros e não ficar de fora, o PIS/COFINS tem o mesmo efeito, o imposto de renda a gente já falou, para quem está esperando abril e maio, a continha fica mais salgada, você tem que tirar da mesma receita, com essas dificuldades para poder... Sim. Colocar a sua vida em dia com o leão, a mordida acaba sendo maior, a retomada de alíquota de IPI. Totalmente. Né? Os cosméticos, para entender um pouquinho, você falou sobre uma observação que interessa para quem está em casa, Carlos. Cosméticos e o imposto sobre a questão dos serviços que ele está analisando, porque explicar esse mecanismo que hoje os profissionais liberais tiveram um crescimento de renda nos últimos anos e o governo olhou, o Joaquim Levy olhou na planilha lá que esse pessoal pode render um pouco mais de dinheiro. Ele é economicista, monetarista, tentando olhar onde vai sair mais receita. Isso aí, ele quer saber de onde vai sair receita, não quer saber a que preço, a que custo. Né? Ele olhou mesmo médicos, enfim, advogados, estão tendo profissional liberal, né? Crescimento de renda. Sim. Então, é isso que é o que nós... Quando você diz assim, que ele escolheu cosméticos, é porque é o setor que mais tem crescido no Brasil. Cosmético, por várias razões. Por exemplo, hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela trabalha, ela tem uma renda, ela compõe a renda familiar. Né? Então, as exigências de um mundo moderno fazem com que as pessoas tenham que ir mais bem arrumadas, mais bem... ajustadas para trabalhar. Então cresce um setor. A hora que cresce o setor, ele é penalizado porque ele cresceu. Então, você cresceu, então agora eu vou aumentar o imposto em cima de você. Quer dizer, ao invés de ter um mérito porque o setor cresceu, penaliza porque você está crescendo. Só para fazer o raciocínio da economia do dia a dia, a área de cosméticos é que nós homens talvez não raciocinamos assim, mas para entender isso do ponto de vista da medida global, uma significativa fatia da despesa mensal das mulheres assalariadas, a questão de cosméticos, estéticas, enfim, isso é evidente. Né? Sim. Só que o governo, ele não olhou o outro lado, por exemplo, do setor cosmético, a geração de emprego que o setor cosmético está trazendo, o recolhimento de impostos que o setor cosmético traz, né, do modernização do parque industrial. Isso ele não olha, ele olha assim, bom, cresceu, eu vou lá e vou tomar a parte que ele cresceu, vou pegar essa parcela que ele cresceu. E no caso específico do petróleo, em especial nesse momento, em função das contas da Petrobras, fiquei assustado ontem ao olhar um boletim de que a dívida da Petrobras passou de 300 bilhões de dólares e o caixa, enfim, para fazer uma linguagem bem automática para as pessoas no dia a dia, caiu de 269 para 139. Quanto valeria a Petrobras no mercado hoje? Muito mais do que escândalo, é um assombro. O preço do petróleo aqui, com a queda do preço do barril no mercado internacional, aí uma outra medida antieconômica para entender. Vai forçar um pouco o caixa da Petrobras para a recomposição de caixa. Vai forçar. Além de aumentar CID, o que eu estou querendo dizer, para ser objetivo, nós estamos ajudando a repor o caixa do rombo. Sem dúvida. E a própria viabilidade econômica do pré-sal, hoje em dia, tem que pensar, hoje por conta da queda do barril de petróleo. Sim. Daqui a pouco nós estamos tirando o custo do barril de petróleo do projeto pré-sal, que são 7 mil metros de profundidade, o custo dele vai ser igual ao valor de mercado do barril. Aí você tem que pensar se você continua no curto prazo. Sim. Claro que esse é um projeto estratégico, fantástico para o país, mas a curto prazo você tem que pensar, será que vale a pena eu tenho que segurar um pouquinho esse projeto? Porque o custo de retirada vai ficar igual ao preço de venda. Sim. Esse é um outro risco. E como a empresa Petrobras não está capitalizada, então isso aumenta o problema do endividamento da Petrobras e do seu prejuízo. Neste momento a CID vai ajudar um pouco no caixa. Vai ajudar um pouco no caixa. Porém, Nelson, de novo, você vê como você tem que ter uma economia moderna. Nós vivemos um mundo global, mundo globalizado. Então eu tenho que... A grande sabedoria é me inserir nesse processo de globalização e saber como administrar dentro do processo. Não adianta eu querer nadar contra a corrente num processo que o mundo inteiro é globalizado. Eu tenho que entrar nele e mudar. Por exemplo, a questão, ninguém avaliou, com esses escândalos da Petrobras, lá atrás, quando teve escândalo, que poderia dar efeito no preço das ações da Petrobras. Então, as ações
chegaram a bater R$60, estão menos de 10. Aí tem um monte de consequências. Então, quanto vale a Petrobras hoje? Se cada ação dela está R$9. Né? E o investidor que apostou na Petrobras, ele não aposta mais. Então, se eu não tiver gente que aposta no mercado de ações da Petrobras, porque ela é uma SA, capital aberto, então o jogo é esse, ela tem que ir para a bolsa e convencer os investidores que, olha, eu estou bem, meu balanço é bom, eu tenho um projeto de futuro, olha, num segmento altamente de futuro, por muitos anos ainda, que é a combustível do petróleo, nós conseguimos ter a Petrobras nessa questão. Então ninguém pensou que as consequências para a maior empresa brasileira, orgulho nosso, pudesse chegar a um ponto que ninguém colocou a ideia de que estamos num mundo globalizado. E se acontecer isso, vai acontecer essa reação. Não podemos ser ingênuos. E para relembrar da questão do problema do ambiente político e do jurídico que está em andamento, que ainda estamos na fase embrionária de análise de todos esses casos. Nem saiu a lista dos congressistas e de todos os mecanismos, quase todas as grandes empreiteiras do país estão envolvidas no processo. Você vê que todos os presidente e vice-presidente estão presos, né, das empreiteiras. Aliás, se fosse aplicar a regra, o Brasil ficou numa encruzilhada, só por um parêntese aqui jurídico dessa relação, uma encruzilhada tal com o escândalo da Petrobras, se fosse aplicar automaticamente a lei de licitações, que o governo, inclusive, quer abolir através da Gleisi Hoffmann, sem outro mecanismo, agora tudo quer comprar com regime diferenciado, sem licitação. Olha a Petrobras que deu comprar sem licitação. Você poderia, se fosse aplicar a lei, fazer com que todas essas empresas fossem impedidas de contratar com o poder público. Em escala, seria paralisar o país. Sim, seria paralisar o país. Porque hoje elas vivem muito dos serviços que vêm do setor público, né? As empreiteiras. Qual o limite da capacidade do cidadão arcar com essas contas todas em cada um dos setores no momento de dificuldade econômica? Já está no limite. Não tem mais como usar o brasileiro para isso. Não tem. Mesmo classe A, B, C, D, E, não tem como. Porque um fato importante, cobra-se muito, leva-se muito imposto dos brasileiros e pouco retorno tem. Essa é a razão principal. Talvez valeria até a pena pagar imposto desde que você tivesse retorno disso, né? Se tivesse aqui uma área de saúde que qualquer classe social, a não ser que ela fosse muito diferenciada e quisesse fazer alguma coisa particular, mas que todos pudéssemos ir a um hospital e sermos atendidos como é no primeiro mundo. Sim. Aí vale a pena pagar imposto. Que as escolas públicas fossem de nível que você não precisasse gastar de novo com o teu filho mensalidades altíssimas em escolas privadas para ter um pouco de nível que a escola pública que deveria dar esse nível não está dando. Ambiente de escola pública é um ambiente de drogas, de muito risco, né, de baixo ensino. Então, como não há retorno do imposto que recolhe, é esse que mais pesa. Então, não está no limite. O brasileiro está no limite. É só fazer uma pesquisa popular. Sem falar de IPVA com pedágio, sem falar dessas questões. Dessas outras questões. Que a gente já recolhe IPVA e tem que pagar pedágio, quer dizer, é uma coisa absurda para ser discutido. Já que a gente está colocando na fogueira os outros setores todos aqui, Carlos, vou citar um que eu tenho repetido. Tenho conversado com alguns membros, estão aqui em escala menor nessa relação de poder, mas o poder judiciário, ao contrário, parece que vive em uma outra ilha. Acaba de aumentar o salário do Supremo Tribunal Federal, que dá um efeito em cascata gigantesco grande, na economia, do ponto de vista dos custos públicos, em mais de 40%. Os caras acham que vão pagar isso como? Então, essa é uma boa pergunta. De onde vai sair o dinheiro? Então, certamente vai sair de nós mesmos, né? Se ao menos eles honrarem, né, o cargo que eles têm de fato fazer justiça nesse país, porque a gente viu no caso Mensalão que passou perto de não ter justiça por conta de divisões dentro do próprio Supremo e posicionamento claramente políticos lá e não jurídicos. Se eles cumpriram o papel dele, vá lá. Esperamos que isso aconteça. Agora, eles têm um poder de manobra muito grande. Sugeri uma medida para o Joaquim Levy mandar para o Barbosa no planejamento, que a verba indenizatória que promotores e juízes recebem e não tem incidência de imposto de renda também tenha. Tem. Seria renda, o caso, salário.
Seria justo? Por que o nosso salário tem tudo isso? Porque o deles não pode ter. Né? Isso gera um efeito na economia, eu digo, de uma ilha dentro da relação poder legislativo em escala, porque no Congresso os deputados vivem fazendo dessas medidas, e a conta do setor público no país ficou gigantesca. Por só um dado da nossa aldeia aqui, no nosso bate-papo, a gente acabou de conversar com o secretário municipal de Finanças e falava do estrangulamento disso. O governo, com o aumento dessas relações todas, como o imposto de renda, ele tem incidência lá no fundo de participação do município, para quem não sabe, que vem da União, que transfere essa cota de receitas, uma parte dela, e aumentou lá 0,5% essa fatia para o bolo dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios está esperando um aumento de transferência, mas na verdade os dados mostram que é para recuperar a queda e o que defasou nos últimos meses. Não teve nem crescimento vegetativo. Então, Nelson, de novo, né, nós estamos falando de economia. Você vê que o centro de tudo é o crescimento econômico. Por conta do que diminuiu os impostos para a prefeitura. Não é mais sonegação, assim, do jeito, abertamente. Talvez se falasse há 15, 20 anos atrás, o Brasil tinha enormes sonegação. Hoje, por conta dos próprios mecanismos, né, você não tem nota fiscal eletrônica, você não tem mais como. Fechou e, na verdade, em outros tempos você podia falar, não, mas tem muita sonegação. Penso eu que não tem mais sonegação. Então, é mesmo diretamente proporcional ao crescimento econômico. Se eu cresço o país, eu recolho mais imposto e dou mais emprego. Se o país diminui, como que eu posso recolher imposto se a atividade econômica diminuiu? Aí você vê os impactos no município, isso que o secretário municipal falou corretíssimo, quer dizer, como ter recursos para fazer aqui o meu asfalto, meu poço artesiano, alguma coisa que não tem. E não tem mágica, é isso que eu quero dizer. Os políticos, eles estão assim, iludidos por uma ideologia que eles não põem o pé no chão. Né? Eu acho que ideologia faz parte e é bom, mas o cara tem que pisar na ciência. Não adianta eu ser um ideólogo e não levar em conta a ciência. Então tem que levar em conta a ciência econômica. Eu falei da questão dos salários do Supremo, de uma forma geral, no Judiciário, que ficam muito distantes da realidade. Mas a gente acaba criando as nossas próprias armadilhas, também no município, e depois fica muito difícil sair dela. O prefeito acaba de fazer uma entrevista também conosco aqui sobre a questão de 2015, a folha de pagamento em 6 anos, só do governo dele, saiu de 10 milhões para 25 milhões, já ultrapassou os 25 milhões. É um tipo de gasto que depois fica muito difícil de mexer nele. É porque você tem a lei de responsabilidade fiscal, que tem um limite, né? E não sobra mesmo para a prefeitura fazer investimentos, né? Como é que ela vai? Se ela tem um compromisso com folha enorme, ele tem que ver as questões, né, que foram feitas lá atrás, no próprio reorganização dos cargos e salários da prefeitura. Emprestando um dado da indústria que se acompanha, Carlos, aqui para o nosso raciocínio, também vou fazer referências às questões do dia a dia. O Zeca Simonelli conversava com a gente sobre essa dificuldade de como a indústria, no nosso caso, as cidades que têm uma dificuldade maior de geração de empregos em vários setores, segmentos da indústria, você fica muito dependente do setor terciário. A nossa renda per capita caiu muito pequena em Bauru, na proporção com cidades de porte médio. Só para dar um dado, um auxiliar de escritório na indústria tem um salário bem melhor do que o setor do comércio, é uma realidade do setor. E quando você tem, por raciocínio óbvio, uma maior concentração nas chamadas cidades terciárias de serviços, você despenca ainda muito mais a renda. Entendo. Ficamos muito mais pobres, muito mais pobres, sim, com certeza. Porque na economia, o ponto forte, vários economistas do próprio governo têm dito, precisa voltar a incentivar a indústria. É assim, por que uma das questões que o Brasil está assim? Porque largaram as indústrias brasileiras. Então, por exemplo, a indústria, quando ela é forte, ela é a geradora da maior renda de uma cidade, né? Porque ela paga, como você disse, salários melhores. Com a indústria forte, eu tenho um comércio forte, né? Que vai gastar no comércio. Aí o próprio comércio gera o seu emprego. Ele gera, aumenta postos de trabalho, aumenta lojas, aumenta supermercados, ele aumenta. E aí o setor de serviço começa a crescer, porque desde salões de beleza até manutenção de casas, de veículos, aumenta, que são áreas de serviço. Então, agora, quando a indústria começa a enfraquecer, é uma realidade do nosso município,
você pode esperar em 2015, vai começar a enfraquecer o comércio, vai enfraquecer a área de serviço, porque todo ponto de partida começa na indústria. Infelizmente o ano vai ser muito difícil. Aqui para fazer uma citação apenas provocativa, mas de realidade, a gente ainda está pagando institucionalizado de forma evidente agora o chamado imposto da corrupção, embutido em todos esses contratos. Com certeza, em todos os contratos. O imposto da corrupção é absurdo, né? E eu vejo que se posterga muito, né? Se posterga as decisões. A própria mídia, principalmente a mídia de horário nobre, eles dão muito pouca notícia disso, dão de vez em quando de passagem, de forma que o próprio povo não entende direito o que é o tal do Lava Jato. É uma pena, porque isso é um grande roubo para o país, né? Porque roubar um país é uma coisa muito séria. É o que está acontecendo hoje, desde o esquema do mensalão até o Lava Jato e por aí afora, né? Fala-se muita coisa do BNDES, somente como notícia. Espero que todos os balões de ensaio do BNDES estejam errados, que o BNDES não tenha tido nada. Eu espero, né, mas o BNDES está fechado, você não consegue financiar há 2 meses já. Então eu espero que não tenha nada, né, porque senão vai ser uma triste surpresa saber que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deu problema. Quer dizer, favorecimentos naquelas compras de grandes grupos, né? Sim. Eu espero que não. Eu estou falando aqui como cidadão, que eu também sou e pago meus impostos, como você, né? Que a gente tem uma pena, porque é o nosso dinheiro de novo que foi roubado. Mas pensando numa questão de uma gestão que perdeu completamente a noção das relações do dia a dia, enviar para o Congresso uma medida para aumentar a questão da corrupção. Escolhe essa turma aí primeiro, né? 39 em cada um dos cargos. Isso. Arrebentou os Correios. Arrebentou os Correios. Estragou com a Petrobras. Sim. Né? Os bancos oficiais. E o BNDES e algumas outras estatais que ainda não foram mexidas infelizmente. Infelizmente. É uma pena porque isso, a meu ver, revela um estilo de governo. Porque isso não aconteceria com outro estilo de governo. É um estilo político de governo. Tem que ser arrumado. Porque nós estamos falando de um país. Carlos, quem está com a conta um pouco mais ajeitada no dia a dia, ou quem está com a conta de água, luz e está sobrando um pouquinho, não tem jeito. O negócio, o cara começa a cortar mesmo. Uma hora ele corta na TV a cabo, outra hora ele corta na academia, eu acho que começa a fazer caminhada na rua. Eu penso que sim, Nelson. Porque existem outros custos que vão impactar, já estão impactando. Segundo semestre do ano passado inteiro, por exemplo, você vai num supermercado, qualquer produto que é vendido, não só alimento, material de limpeza, bebida, etc., está pressionando, né? Então a inflação, tem coisas que não tem jeito. Você vai ter uma pressão da inflação, portanto vai sobrar menos renda para você. Então você tem que fazer um ajuste naquilo que você consegue. Creio que todos nós que temos um pouquinho de esclarecimento, já falamos na nossa casa o seguinte, esse negócio de água, economiza aqui, economiza ali, economiza aqui. Quer dizer, não precisa deixar de usar água, mas usar de forma mais inteligente, né? Não ter desperdício. Mesma coisa com energia, que por sua vez vai dar uma economia de gasto. Porque terão certos impactos que vão ser inevitáveis. Ou seja, o combustível, os impostos, né? Os supermercados. Essas questões, elas naturalmente vão te impactar já um aumento. Então, eu penso que tem que ter uma evolução assim, da nossa educação. Da educação ao utilizar os bens públicos. Carlos, muito obrigado. Vai te chamar depois no final do ano para ver esses índices todos, mas infelizmente o cenário... eu espero a gente dar um cenário melhor bem ruim no fim do ano do que o que a gente está dando agora. Assim, estamos sendo realistas, né? Porque eu acho que a responsabilidade é sua, né, como jornalista, e a minha como entrevistado perante um canal de televisão público e bastante assistido, é a verdade. Então a verdade que nós estamos enxergando é essa. Eu gostaria o maior prazer de chegar ao fim do ano e dar uma outra realidade, mesmo, porque todos nós estaremos melhores e mais felizes. Só que hoje, se a gente não falar isso, a gente está mentindo para o telespectador. Muito obrigado. Vou ficar no final desses programas fazendo um recado para a questão da água, do consumo da água, que as pessoas não se atentaram. Chame o seu vizinho para tomar um café, porque ele continua lavando a calçada com aquela maquininha, está empurrando a água, ao invés de usar a vassoura, para o meio fio, para a rua, está jogando água fora, não vai ter água na torneira no segundo semestre, também em Bauru, em boa parte da cidade.